O tema da aula de hoje é o título 3 da parte geral do Código Penal, que trata da imputabilidade penal, em seus artigos 26, 27 e 28. Considerando que a imputabilidade penal é elemento da culpabilidade, vamos rapidamente falar um pouco sobre culpabilidade. Os termos culpa e culpado são empregados comumente e de forma ampla para indicar que uma pessoa é responsável por uma falta, uma transgressão, um determinado ato que se considera condenável. Ou seja, estamos diante de conceitos negativos de reprovação. No direito penal da antiguidade, a responsabilidade penal decorria do simples fato lesivo, sem que se indagasse da culpa do autor da conduta. Não se conhecia a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade é puramente objetiva e confundida com a vingança, característica do período primitivo do direito penal. Com as primeiras codificações escritas, a presença do Talião, a obra de Cesare Bonesana, que revolucionaram o direito penal da época e promoveram uma grande evolução, caminhamos para o período humanitário do direito penal, quando distinguiram-se culpa lato sensu e culpa stricto sensu. Muitos séculos se passaram até que a responsabilidade pelo mero resultado fosse banida da consciência social, permitindo o reconhecimento de uma responsabilidade pela culpabilidade, chegando-se à máxima nulla pena sine culpa. Assim, não mais se justificava a imposição de uma sanção àquele que não agisse com dolo ou culpa. No conceito de crime, a culpa stricto sensu passou a ser elemento subjetivo ao lado do dolo, ambos integrando a culpabilidade, segundo a teoria clássica, ou integrando o fato típico, conforme a teoria finalista, no conceito de crime. As modificações na teoria do delito corresponderam a alterações na concepção dogmática da culpabilidade, que repercutiram, em especial, no local a ela reservado na estrutura jurídica do crime. A cada uma dessas concepções corresponde uma teoria da culpabilidade. Atualmente, a culpabilidade é vista sob dois prismas: como elemento do crime, pela teoria clássica. A ação deve ser típica, antijurídica e culpável. O resultado lesivo ao direito, oriundo da ação do agente, há de ser-lhe atribuído a título de culpa em sentido amplo, juízo de reprovação, censurabilidade externa da ação em face do vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado. Oportunidade em que serão considerados os elementos dolo e culpa, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Sob um outro prisma, a culpabilidade pode ser vista como mera possibilidade de reprovar o autor de um crime, fato típico e antijurídico, isto segundo a teoria finalista. Portanto, condição de se impor pena. Oportunidade em que serão considerados os elementos imputabilidade, possibilidade de conhecimento do ilícito, como elemento normativo, dolo
e da culpa, como elemento normativo do dolo e da culpa, e exigibilidade de conduta diversa. Assim, após o período de responsabilidade objetiva, passou-se à discussão dos requisitos necessários para se responsabilizar o agente por uma conduta danosa e contrária ao direito. A culpabilidade, como reprovabilidade que é, não prescinde do antagonismo entre vontade censurável do agente, elemento psicológico, e a vontade da norma, elemento valorativo. Dessa forma, a imputabilidade é um dos elementos que compõem a culpabilidade. Imputar significa responsabilizar. O juízo de inimputabilidade atribui ao agente incapacidade para ser responsabilizado. Então, vejamos. Para que se possa dizer que uma conduta é reprovável, ou seja, que há culpabilidade, é necessário que o autor da ação tivesse podido agir de acordo com a norma, de acordo com o direito. Assim, em primeiro lugar, é preciso estabelecer se o agente tem certo grau de capacidade psíquica que lhe permite ter consciência e vontade, dentro do que se denomina autodeterminação. Ou seja, se tem ele, agente, a capacidade de entender, diante de suas condições psíquicas, a antijuridicidade de sua conduta e de adequar essa conduta à sua compreensão. Essa capacidade psíquica denomina-se imputabilidade. Esta é, portanto, a condição pessoal de maturidade e sanidade mental que confere ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se segundo esse entendimento. Ausente, portanto, o elemento imputabilidade, estará excluída a culpabilidade. A imputabilidade do agente pode ser excluída por determinadas causas. São elas: primeiro, doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado, conforme o que dispõe o artigo 26 do Código Penal. Segunda, desenvolvimento mental incompleto, por presunção legal do menor de 18 anos, conforme o artigo 27. E a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, conforme o que dispõe o artigo 28, parágrafo 1º. No que tange à doença mental, desenvolvimento mental incompleto e desenvolvimento mental retardado, nos termos do que dispõe o artigo 26, caput, é indispensável que tenha retirado do agente, no momento da conduta, inteiramente sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim dispondo, o legislador penal brasileiro adotou o critério ou sistema biopsicológico, de forma que não basta o estado patológico, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Este estado patológico deve suprimir no agente a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O que vale dizer que, segundo esse critério, deve ser verificado, em primeiro lugar, se o agente, por ocasião da conduta, era portador de doença mental ou tinha desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sendo que, em caso negativo, será imputável, o agente será imputável. Em caso afirmativo, deve-se indagar ainda se era o agente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Não sendo, será considerado inimputável. Se tiver capacidade de entendimento, deve ser indagado se tem capacidade de autodeterminação. Portanto, esse critério ou sistema é composto de 3 requisitos. Primeiro requisito, requisito causal. Doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Segundo requisito é o consequencial. Incapacidade completa de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E terceiro requisito, o requisito cronológico, né? Ao tempo da conduta, ou seja, ao tempo da ação ou omissão. Esses requisitos serão aferidos através de exame médico no incidente de insanidade mental, oportunidade em que as partes, acusação e defesa, apresentarão seus quesitos, que serão respondidos pelo médico, que ofertará seu laudo conclusivo. Ao juiz compete a decisão motivada acerca da imputabilidade ou acerca da inimputabilidade. Durante o incidente de insanidade mental, o processo fica suspenso. Bem, reconhecida a inimputabilidade do agente, nos termos do artigo 26, caput, o réu será absolvido, mas será aplicada uma medida de segurança, conforme os artigos 96 e 97 do Código Penal. Doença mental. O que vem a ser doença mental? São as moléstias mentais de qualquer origem que causam alterações mórbidas à saúde mental. Exemplo, psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia, paranoia, demência senil, epilepsia quando em crise, psicose alcoólica, embriaguez patológica ou crônica. Desenvolvimento mental incompleto. Podemos citar a situação dos silvícolas, não totalmente integrados. E também os mudos, por surdez, desde que sem aprendizado. Desenvolvimento mental retardado. É o estado mental dos oligofrênicos, nos graus de debilidade mental, imbecilidade e idiota, que são incapazes de entendimento e por muitos equiparados aos portadores de doença mental. No parágrafo único do artigo 26, o legislador cuida agora do semi-imputável, situação daquele agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, perde de forma parcial apenas a capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O semi-imputável tem responsabilidade diminuída, o que significa dizer que, não sendo afastada por completo sua imputabilidade, também não será afastada sua culpabilidade, sua responsabilidade, o que permite, portanto, a condenação do agente. Contudo, há previsão de diminuição da pena imposta a ele. Diminuição esta de 1/3 a 2/3, conforme aí o grau de redução da capacidade. Mas há a possibilidade ainda de essa pena reduzida ser substituída por medida de segurança, nos termos do que dispõe o artigo 98 do Código Penal. Lembrando aqui que o sistema adotado no Brasil, após a reforma penal de 84, é o sistema vicariante, e não mais o sistema do duplo binário. Portanto, aproveitem aí para rememorarem, estudando os artigos 96 a 99, que cuidam da medida de segurança. Requisitos para o reconhecimento da semi-imputabilidade. Vamos acompanhar na tela, por favor. Vejamos. Primeiro dos requisitos: perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Expressão ampla, que abrange doença mental e outros estados mórbidos. Mas o segundo requisito: falta de inteira capacidade de entender a ilicitude do fato ou de orientar-se de acordo com esse entendimento. Mais o terceiro dos requisitos: tempo, momento da conduta, ação ou omissão. Observo que nem toda perturbação de saúde mental é considerada doença mental. A personalidade psicopática não é doença mental, apenas perturbação. Para finalizar o estudo do artigo 26, saliento que, antes de analisar a imputabilidade penal, deve ser analisada a existência de eventual excludente de antijuridicidade, já que o fato típico cometido por um inimputável ou semi-imputável pode ser lícito, pode ser jurídico, de acordo com o direito, se houver a presença de excludente de ilicitude. Bom, vamos examinar agora a inimputabilidade em razão da idade. Vejamos. Segundo o artigo 27 do Código Penal, acompanhem aí na tela. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Aqui, o legislador penal brasileiro adotou o critério biológico. O menor de 18 anos tem sua inimputabilidade reconhecida pela lei. Não se indaga acerca do discernimento. Há presunção absoluta de irresponsabilidade. E não importa se o menor de 18 anos é emancipado, casado ou superdotado, um menino prodígio. Isso não é importante. Portanto, é irrelevante se ao tempo da conduta o agente menor de 18 anos tinha ou não tinha condições de compreender o caráter ilícito de seus atos. Os menores de 18 anos não serão responsabilizados pela legislação penal,
mas estarão sujeitos às medidas previstas para os menores infratores no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Medidas como advertência, entrega aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, imposição de regime de liberdade assistida, colocação em casa de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, ocupacional, psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. Maioridade penal. A maioridade penal se verifica no primeiro minuto do dia em que se completa 18 anos, não importando a hora do nascimento. Para aferir a imputabilidade ou inimputabilidade, verifica-se a idade no momento da conduta, ação ou omissão. A prova da idade se faz com a certidão de nascimento, mas pode ser demonstrada também, conforme as circunstâncias, através da certidão de batismo ou de exames médicos ou radiológicos de verificação etária, exame ósseo, exame dentário. Vamos agora a algumas observações práticas a respeito desse assunto. Se eventualmente persistir alguma dúvida acerca da idade do autor do fato, opta-se pela irresponsabilidade. Se instaurado processo contra menor de 18 anos, deve este processo ser anulado e cancelado os registros. E se o menor alcança a maioridade penal durante a prática de crime permanente, ou seja, aquele crime cuja consumação se prolonga no tempo, um sequestro, por exemplo. Então, a seguinte situação: o agente inicia a conduta enquanto menor de 18 anos e, na sequência do cometimento do crime, completa 18 anos. Como fica essa situação? Ele responde pelo crime, por se tratar de um crime permanente. No que tange aos menores de 21 anos e maiores de 18, disse que tem maioridade relativa, portanto, gozam de benefícios legais. Por exemplo, a atenuante genérica do artigo 65, inciso 1º, a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do artigo 115. Bem, passemos agora para o estudo do artigo 28 do Código Penal, que inicia com a afirmativa de que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Emoção. Emoção, estado afetivo que gera perturbação repentina, de curta duração. Geralmente, desencadeia-se de um modo repentino, como reação a certos acontecimentos. Exemplo, a ira, o medo, a alegria, a vergonha, a surpresa. Paixão. Paixão, estado afetivo que gera perturbação mais duradoura e violenta, mais intensa e de existência mais estável. Exemplo, o amor, o ódio, a avareza, a ambição, o ciúme. De acordo com o Código, a circunstância de o agente praticar o fato sob o impulso ou domínio de emoção ou paixão
não exclui sua culpabilidade. Contudo, se diagnosticado caso patológico, será aplicado o artigo 26 e não este inciso 1º do artigo 28. Apesar de não afastarem a culpabilidade do agente, tanto a emoção como a paixão exercem influência por ocasião da aplicação da pena, posto que são consideradas atenuantes genéricas, conforme o que dispõe o artigo 65, inciso 3º, letra C. E também consideradas causa especial de diminuição de pena, nas hipóteses dos crimes de homicídio, artigo 121, parágrafo 1º, e de lesão corporal, no artigo 129, parágrafo 4º. Já no tocante à embriaguez, que é a intoxicação aguda e transitória, causada pelo álcool ou substância de efeitos análogos, por exemplo, éter, clorofórmio, substâncias entorpecentes de uma forma geral, que diminui ou priva o indivíduo da capacidade normal de entendimento, o inciso 2º do artigo 28 dispõe que, se voluntária ou culposa, a embriaguez não exclui a imputabilidade penal. Nos parágrafos 1º e 2º, o legislador traz as hipóteses em que a embriaguez, quando completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, afasta a imputabilidade ou reduz a pena. Primeiramente, vamos fazer uma classificação da embriaguez. Primeiro, vamos classificá-la quanto ao grau. Quanto ao grau, portanto, a embriaguez pode ser incompleta ou completa. Incompleta. Embora excitado e desinibido, o agente tem consciência dos atos praticados. Completa, embriaguez completa. Não há censura ou freio moral. Há confusão mental. Não há consciência ou vontade livre. Na embriaguez completa, pode-se chegar ao nível de embriaguez comatosa, que seria a fase letárgica ou sono profundo. Uma pequena brincadeira, mas que não deixa de ser verdade. Dizemos que a embriaguez se apresenta por fases. A primeira fase é a fase do macaco. É a alegria, a excitação, euforia, é aquele brilho nos olhos, o ébrio fica falante e inconveniente, perdendo a capacidade de autocrítica. A segunda fase é a fase do leão. A gente fica furioso, valente, irritado, ele briga, ele ri ou chora. Eventual aí depressão se caracteriza nessa fase. Inicia a confusão mental e a falta de coordenação motora. Já a terceira fase é a fase do porco. É a fase da sonolência e coma. O ébrio fica largado em letargia, moleza, passa mal, tem vômitos. Atentar para o fato de que, se a embriaguez patológica, se for o caso de embriaguez patológica, alcoolismo crônico, eventualmente será aplicado o artigo 26 e não aqui o artigo 28. Bem, mas voltando à classificação da embriaguez. Classificação agora quanto à origem da embriaguez. Quanto à origem, a embriaguez pode ser não acidental e acidental. Visualizem o quadro
que está aparecendo aí na tela, ou então confiram na apostila, enquanto eu aqui vou explicando. Bem, embriaguez não acidental. A embriaguez não acidental pode se apresentar de 3 formas. Voluntária, o agente quer embriagar-se. Voluntária pré-ordenada, o agente quer embriagar-se para cometer crime. Quer embriagar-se com o propósito de cometer crime, pois assim libera os freios inibitórios. Lembrar da existência da agravante genérica do artigo 61, inciso 2º, letra L, no caso de embriaguez pré-ordenada. E ainda temos a embriaguez culposa. O agente embriaga-se por imprudência, quer pelo excesso de ingestão de bebida alcoólica, quer pela mistura de medicamento com álcool, já alertado dos efeitos, ou então mistura de bebidas. A embriaguez não acidental, quer seja ela voluntária, voluntária pré-ordenada ou culposa, não exclui a imputabilidade penal, seja completa ou incompleta. Bom, quanto à origem agora, embriaguez acidental. É a embriaguez não desejada, sequer culposa. É a embriaguez resultante de caso fortuito ou força maior. Quando a embriaguez decorre de caso fortuito, o agente não quer embriagar-se, mas atinge este estado fortuitamente. É a ingestão de substância de efeito inebriante que o agente desconhece, ou então a mistura de medicamento com álcool sem que o agente soubesse ou fosse alertado desse efeito em seu organismo, em face de uma particular condição fisiológica. Quando a embriaguez é resultante de força maior, ela é provocada por terceiro. É o caso de o agente ser forçado a beber. Ou então o caso de terceiro colocar substância que produza o efeito da embriaguez em bebida inócua que o agente estava ingerindo, água, por exemplo. Nessas hipóteses, se completa a embriaguez, exclui-se a imputabilidade do agente, que nessa circunstância vier a cometer uma infração penal, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 28. Se, entretanto, a embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior for incompleta, não exclui a imputabilidade, mas diminui a pena do agente. Isso nos termos do artigo 28, agora no parágrafo 2º. No tocante à embriaguez, o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, ação livre na causa, ação livre na origem. Na verdade, se o agente está embriagado, não há capacidade volitiva e intelectual. Logo, o agente não deveria responder pela infração penal eventualmente cometida neste estado. Porém, por esta teoria, a teoria da actio libera in causa, não deixa de ser imputável quem se pôs em estado de inconsciência
ou de incapacidade de autocontrole, voluntariamente, dolosa ou culposamente. E, nesta situação, comete infração penal. O agente, no momento em que ingeria a substância, era livre para decidir se devia ou não agir dessa forma. Por exemplo, o agente se embriaga, ainda que culposamente, antes de executar uma ação perigosa. Por exemplo, dirigir veículo. Por exemplo, operar um paciente. A conduta lesiva originou-se de um ato de livre arbítrio do agente, que optou por ingerir a substância. Considera-se, portanto, o momento da ingestão da substância e não o momento da conduta criminosa. Até por razões de política criminal, com base na defesa social, é que se pune o agente que, embriagado, cometeu uma infração penal, evitando que se busque no álcool a impunidade. Assim é que, nessas hipóteses, a lei consagrou uma causa especial de responsabilidade penal objetiva, sem culpa, para evitar casos de impunidade em nome de ideais de justiça. Essa teoria, no entanto, é aplicada para os casos de embriaguez não acidental, ou seja, embriaguez voluntária, voluntária pré-ordenada e culposa, quer seja ela completa ou incompleta, respondendo o agente pelo ilícito cometido. Quanto à embriaguez acidental, a embriaguez fortuita ou advinda de força maior, a ação não foi livre na causa e, portanto, a imputabilidade do agente será excluída se a embriaguez for completa, que é o que dispõe o artigo 28, parágrafo 1º. Se a embriaguez for incompleta, por ter o agente ainda capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, o agente é imputável e será responsabilizado. Entretanto, sua pena será reduzida de 1/3 a 2/3, conforme o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 28. Concluindo, a consequência jurídica em termos de embriaguez é a seguinte: se não acidental, voluntária, pré-ordenada ou culposa, completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade, com base na teoria da actio libera in causa. Se acidental, caso fortuito ou força maior, se completa, exclui a imputabilidade. Se incompleta, não exclui a imputabilidade penal, mas permite a redução da pena. A prova da embriaguez se faz pelo exame de dosagem alcoólica, que se verifica a quantidade de álcool por litro de sangue. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 0,8 decigrama de álcool por litro de sangue é considerado embriagado, pois os estudos demonstram que já há influência, já compromete. A prova também pode ser feita pelo exame clínico. Há o contato direto com o médico, que vai aí analisar as características apresentadas pelo paciente. E a prova da embriaguez também pode ser feita através de testemunhas, que podem atestar as mudanças de comportamento do agente. Essa é a prova mais frágil, mas ela pode fortalecer o conjunto probatório. Inclusive, há decisões
no sentido de que o exame clínico é prova relativa da embriaguez e, portanto, haveria a necessidade da prova testemunhal para reforçá-lo. Bem, concluída a aula de hoje, nossa próxima aula será o exame do título 4º, que cuida do concurso de pessoas. Artigos 29, 30 e 31.